Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos para a 13ª refutação ao 13º argumento do jovem pastor Eleazar. Abre aspas para ele. Antíoco não se levantou contra o príncipe dos príncipes, verso 11, nem era vivo nos dias de Jesus. Fecha aspas. Eu vou me conter, vou me segurar para não rir, porque este é, sem dúvida, até aqui, dentre estes 13 argumentos já analisados e refutados, este é, sem dúvida, o mais estapafúrdio, ridículo, patético e imbecilóide argumento. Esse argumento, ele é tão esquisito, tão estranho, que custa acreditar que um pastor que se diz cristão seja seu autor. Caberia perguntar a ele: para quem e para que apontavam os ritos sacrificais e cerimoniais do tabernáculo, templo, santuário profanado pelo chifre pequeno? Já que ele afirma que Antíoco não se levantou contra o príncipe dos príncipes porque nem era vivo nos dias de Jesus. Eu tenho vergonha pela teologia adventista colocar esse homem no ministério, dar um diploma de pastor, de teólogo para esse homem. Um homem que argumenta desse modo, que produz um argumento tão estúpido. Não viria nem como comentar esse argumento de tão estúpido e imbecilóide que ele é. Eu quero me utilizar para começar a refutar essa bobagem absurda que ele diz aqui, 13º argumento, com o livro dele, da teologia dele que ele defende. Questões sobre doutrina, página 481, o cabeça de feijão, cérebrozinho de feijão. Estou sendo generoso contigo, porque eu poderia dizer que o seu cérebro é do tamanho de um grão de arroz, que é menor que o grão de feijão. Então eu vou ler aqui a página 481, alguma coisa, para colocar esse seu cérebro de feijão para funcionar, né? Para ver se o tico e o teco existente neles possam fazer alguma coisa por você, porque pelas barbas do profeta. Página 481, do Questões sobre Doutrina, o pastorzinho, está dito o seguinte: as ofertas sacrificais e o sacerdócio do sistema judaico foram instituídos para representar a morte e a obra mediatória de quem? Do Satanás? Do Belzebu? Não, de Cristo, ô infeliz. De Cristo. Todas aquelas cerimônias não tinham significado nem virtude nenhuma, se não apontassem para quem? O cabeça de feijão. Para Cristo, o próprio fundador, aquele que trouxe à existência todo o sistema. A Adão, Abel, Sete, Enoque, Noé, Abraão e outros nobres antigos, especialmente Moisés, o Senhor tornou conhecido que o sistema cerimonial de sacrifícios e o sacerdócio deles não eram suficientes para assegurar a salvação a alguém. O sistema de ofertas sacrificais apontava para Cristo. Por meio dele, os antigos nobres viam Cristo e nele criam. Bom, eu não preciso ler mais. Só até aqui tá bom. E eu estou lendo um livro que pertence à sua igreja, o cérebro de feijão. Então, embasado
naquilo que diz a sua própria teologia, que você parece desconhecer também, eu pergunto: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido, da transgressão desoladora ou abominável da desolação lá dentro do recinto sagrado? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisoteados aos pés? Quem foi o responsável por todas essas ações sacrílegas aqui? Quem foi? Uma figura chamada, tipicamente, de chifre pequeno, que nós estamos afirmando que primariamente se aplica à figura de Antíoco IV Epifânio, sim, quer vocês queiram, quer não. Então, quer dizer que quando Antíoco atentou contra o diário, estabeleceu a abominação desoladora dentro do recinto sagrado do santuário, quando pisoteou o santuário e o exército, quando ele fez o que ele fez, quando ele aprontou tudo que ele podia aprontar em termos de profanação, quer dizer que ele não atentou simbolicamente contra Cristo, ou cabeça de feijão, o cérebro de feijão? Hein? Se a sua própria teologia reconhece, como reconhece toda a teologia sã, dita cristã, que os serviços sacrificais representavam a Cristo, sua obra mediadora e sua morte, como é que Antíoco, ao fazer o que ele fez, não estaria se levantando contra o príncipe dos príncipes, hein? Cérebro de feijão. Me custa acreditar que você tenha elaborado este argumento tão estapafúrdio, o mais ridículo de todos os que você elaborou agora, até o 13º argumento. Ainda tem a coragem de dizer que os argumentos, os 20 elaborados por você, são irrefutáveis. Pelo amor de Deus, eu tenho dó da congregação que você pastoreia aí em Connecticut. Tenho dó, porque essa congregação tem um pastorzinho de Araque. De acordo, portanto, com esse argumento imbecil, não se pode atribuir a Antíoco uma afronta direta a Cristo, tipificado pelo príncipe do exército, do capítulo 8, verso 11, porque, segundo o cérebro de feijão, ele não estava vivo por ocasião do ministério de Jesus na terra. Quer dizer que quando Antíoco Epifânio praticou todo tipo de profanação contra o santuário da primeira aliança, ele não se insurgiu simbolicamente contra o próprio Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o sacerdote, sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer que quando Antíoco fez o que fez contra o santuário e os serviços sacrificais diários, ele não estava simbolicamente se levantando contra o próprio príncipe do exército, o próprio Cristo, porque ele não estava vivo na época de Jesus. É impressionante a imbecilidade desse homem. Impressionante. Ele consegue ser o mais imbecil de todos aqueles com quem eu já travei um debate, ainda que indiretamente aqui, né? Ainda que indiretamente. De novo, eu gostaria de sugerir à administração da igreja aí nos Estados Unidos ordenar a volta imediata desse coitado aos bancos do seminário para impedi-lo de ridicularizar ainda mais a teologia da igreja. Gente, eu já disse e vou repetir. É bom a gente estar repetindo aqui as verdades para que as verdades fiquem inculcadas na nossa mente e não saiam nunca mais. Antíoco Epifânio foi tão ofensivo, lesivo, profano, nefasto ao santuário, à cidade de Jerusalém e ao povo judeu, que quando o povo se viu livre dele e das consequências de seus atos satânicos,
estabeleceu uma festa em comemoração à restauração do santuário e à volta da prática religiosa, livre de todo o embaraço. O povo judeu ganhou de volta a sua liberdade de poder adorar a Deus na beleza de sua santidade, no local por ele estabelecido. E ao fazerem isso, ao rededicarem o templo, ao reconsagrarem o templo, depois de 2.300 tardes e manhãs, eles chamaram essa festa, essa comemoração, essa celebração de Hanukkah, ou festa da dedicação, segundo São João 10, 22. Logo, o cérebro de feijão. Atentar contra os serviços rituais do santuário seria o mesmo que atentar simbolicamente contra o próprio Cristo. Será que você consegue assimilar isso nesse cérebrozinho de feijão que você tem aí dentro da sua caixa cranial, sei lá, se fala assim? Será? Agora, para encerrar esse vídeo, que não foi difícil, esse foi o argumento mais fácil de refutar, foi esse, pelo amor de Deus. Mas eu gostaria de novo, explicar uma coisa para vocês. No argumento passado, ele elencou critérios históricos para poder fundamentar o seu 12º argumento, né? E o que eu disse? Que tanto em 457, que foi o ano em que a Igreja Adventista acredita que a profecia das 2.300 tardes e manhãs se iniciou, tanto quanto em 1844, que foi o ano em que a Igreja Adventista determinou o fim da profecia das 2.300 tardes e manhãs, tanto em 457 quanto em 1844, Roma, tanto em sua fase pagã, como a Igreja gosta de se referir a ela, quanto papal, não estava presente no cenário. Roma não existiu no cenário. Roma não estava presente no cenário, tanto no início da profecia, segundo os adventistas, 457 a.C., quanto em 22 de outubro de 1844. Nem Roma pagã, nem Roma papal estavam presentes nesse cenário, ou seja, essa profecia interpretada erroneamente pela Igreja Adventista, tanto no seu início quanto no seu ocaso, não tem a figura de Roma por trás. Não tem. Roma não estava presente, tanto em 457 quanto em 1844. E outra coisa que precisa ficar claro para vocês, porque alguém não entendeu. As pessoas não entenderam o que eu disse. Eu vou ler de novo um trechinho aqui da página 199 do livro Questões sobre Doutrina, para vocês entenderem uma coisa com base em alguns argumentos da igreja sobre esse tema. Vamos lá ler o trechinho de novo. Achamos, portanto, que o santuário de Daniel 8, de 11 a 14, deve abranger tanto o santuário terrestre como o celestial. Semelhantemente, o contínuo deve representar os serviços diários regulares ou contínuos de ambos os santuários. De modo análogo, a transgressão assoladora certamente representa as atividades tanto de Roma pagã como papal, que tornam esses serviços diários inoperantes ou ineficazes. Quando ela diz que Roma interrompeu os serviços diários do santuário no ano 70, ela está meio certa, segundo a profecia. Por que meio certa? Porque Roma simplesmente interrompeu os sacrifícios diários que eram realizados no templo no ano 70, quando esses sacrifícios não significavam mais nada, nem para Deus nem para o povo. Jesus já havia morrido,
eu digo o seu povo, o povo de Deus. Jesus já havia morrido. Quando ele morre, nós temos o relato de Mateus dando conta, lá no capítulo 27 de Mateus, de que o véu do templo se rasga de alto a baixo, dando a entender com isso que os serviços do santuário para Deus não tinham mais nenhum valor a partir daquele instante. Quando o véu que separava o lugar santo do Santíssimo é rasgado, né, no santuário da terra, acabou essa história, acabou. A importância para Deus dos serviços realizados ali no santuário, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele para quem apontavam todos os sacrifícios, havia cumprido a profecia, os símbolos, os tipos relacionados a ele, a sua morte, a sua ação mediadora. Morreu, acabou. Então, por isso que eu estou dizendo que Roma cumpriu em parte a profecia, porque ela destrói o templo, ela derruba o templo. Primeiro adentra no recinto sagrado, que apesar de não estar valendo para Deus, mas era um recinto sagrado, né? E depois derruba esse próprio recinto sagrado. Então, em parte, somente em parte, de forma parcial, Roma cumpre a profecia. Por que ela não cumpre de forma completa, cabal e total a profecia de Daniel 8? Porque a profecia de Daniel 8 fala de um chifre pequeno que estabeleceria um culto ao que a profecia chamou de abominação desoladora dentro do recinto sagrado. Mas Roma, no ano 70, destrói o recinto sagrado. Como é que ela poderia estabelecer uma abominação desoladora no lugar do santuário se ela destrói o santuário? Se ela destrói aquela estrutura? Ela acaba com aquela estrutura. Não havia, então, lugar para adoração, né? Não havia lugar para um abominável da desolação, porque ela destruiu. Por isso que eu estou dizendo que Roma, em parte, cumpre a profecia, e o próprio livro Questões sobre Doutrina, aqui na mesma página 199, reconhece isso. Diz assim: desse modo, Cristo, em parte, aplica Daniel 8, 13 e 14 ao templo em Jerusalém. Então, a profecia de Daniel no ano 70, parte dela se cumpre com a derribada do templo pelos exércitos romanos. Parte. Por que ela não se cumpre de forma cabal? Primeiro, porque o templo já havia perdido valor para Deus e para o seu povo. O verdadeiro Cordeiro de Deus havia morrido, cumprido todos os tipos e símbolos. Depois, porque Roma não estabeleceu ali no santuário um abominável da desolação, para que ele pudesse ser adorado. E nem forçou o povo judeu a adorar esse abominável da desolação. Por que mesmo? Porque ele destruiu, Roma destruiu o templo, destruiu. Vocês estão entendendo? Agora vamos lá. A igreja afirma, não, vocês estão parte mais ou menos certos. Por quê? Porque depois que Roma pagã, depois que o Império Romano pagão ele termina, aí começa a valer as ações de Roma papal. Agora, como o templo terrestre foi destruído, o templo em questão agora é o celestial, o santuário celestial. Então agora, Roma papal, ou seja, leia-se Igreja Católica Apostólica Romana, através do que mesmo? Olha, a remoção do contínuo por Roma papal representa a introdução de inovações papais como o sacerdócio mediador, o sacrifício da missa, o confessionário e a adoração de Maria, pelas quais Roma papal com êxito afastou o conhecimento do contínuo ministério de Cristo no santuário celestial e a confiança nele, tornando também ineficaz esse ministério na vida de milhões de cristãos professos. É isso que vai dizer a igreja. Está vendo como aqui agora Roma papal ela tornou inoperante e ineficaz o ministério de Cristo lá no suposto lugar santo do santuário celestial? Inoperante e ineficaz. Através do que mesmo? Sacerdócio mediador, sacrifício da missa, confessionário e adoração de Maria. Então quer dizer que o sacrifício, o ministério de Cristo, num suposto lugar santo durante 1810 anos mais ou menos, no santuário celestial se tornou inoperante, ineficaz.
Tá bom. Então analise essa interpretação segundo aquilo que a igreja pensa ser a verdade acerca desse assunto. A igreja adventista, presta atenção nisso aqui, irmãos. A igreja adventista vai dizer o seguinte, eu vou resumir para você entender. O grande problema, mais um grande problema criado pela interpretação adventista. A igreja adventista diz que quando o pecador confessava os seus pecados sobre a cabeça do animalzinho, matava e entregava esse animalzinho para o sacerdote, e o sacerdote oficiava com o sangue desse animalzinho lá no altar de sacrifícios, dentro do recinto sagrado do santuário, a igreja adventista afirma que isso significava o quê? Uma transferência de pecados. Primeiro, do pecador para o animal, e agora, porque o sacerdote oficiava com esse animal dentro do santuário, a igreja diz, olha, agora o pecado é transferido do animal para o santuário. E aí isso exigiria um dia especial para purificar o santuário, que era o quê? O 10º dia do 7º mês, o dia da expiação, que era onde e quando o santuário era o quê? Purificado. De todos os pecados que durante o ano todo, né? Durante o ministério diário do ano, os pecados eram, segundo a igreja adventista, o quê? Transferidos para o santuário. Eu até brinquei aqui uma vez dizendo, para a igreja adventista, o santuário era uma espécie de Caixa Econômica Federal dos pecados do povo de Israel. Então tá. Ou seja, o fato dela admitir que, quando o sacerdote oficiava com o sangue do animalzinho morto, que recebia as confissões de pecados do pecador, transferindo-os supostamente para o santuário, é que tornava necessária, obrigatória a existência de um dia de expiação para purificar o santuário. Vocês estão entendendo? Aí vem a igreja adventista e diz que a igreja católica apostólica romana, logo após o fim do Império Romano, que ela chama de pagão, entra em cena a igreja católica apostólica romana, que através do quê? Através do quê? Através do sacerdócio mediador, sacrifício da missa, confessionária e adoração de Maria, tornou inoperante e ineficaz o ministério de Cristo no santuário celestial, ou seja, o contínuo, que ela chama de contínuo. Porque quando Jesus ascende ao céu, a igreja, a interpretação tradicional da igreja vai dizer o seguinte, ele sobe para o lugar santo do santuário celestial. Ele sobe para o lugar santo e vai oficiar ali durante 1810 anos mais ou menos. Esse seria o ministério diário, contínuo, para a igreja adventista de Cristo. O que Jesus estava realizando ali, segundo a igreja adventista, nesse primeiro período, era o quê? O ministério diário, o tamide celestial. Só que a própria igreja diz que a igreja católica tornou esse ministério inoperante, ineficaz. Quer dizer que o ministério de Cristo ficou comprometido. Ficou comprometido. A igreja católica apostólica romana teria comprometido o ministério de Cristo nesse suposto lugar santo do santuário celestial. Aí eu pergunto, bom, supressão do tamídio. O tamídio foi suprimido, a profecia diz isso. E a igreja diz, olha, a igreja católica tornou inoperante o sacrifício de Cristo quando ela suprime o tamídio. O que significa a supressão do contínuo, do tamide? Sacerdócio mediador, sacrifício da missa, confessionária, adoração de Maria. Tornou inoperante. Através disso aqui, tornou inoperante e ineficaz o ministério de Cristo. Então, analise o seguinte, se não havia mais tamide, se o tamide foi suprimido, inclusive do ministério celestial de Cristo, desse suposto ministério celestial de Cristo atribuído a ele pela igreja adventista, se o tamide foi suprimido, como é que poderia haver dia da expiação? Vocês estão entendendo? Mais um grande problema que a igreja criou para si. Vocês estão entendendo? Sem tamide, não poderia haver o quê? Dia da expiação. A própria interpretação da igreja adventista com relação a Daniel 8, ela implode, pum, de dentro para fora. Ela implode. Por que mesmo? Porque o tamide foi suprimido. Se o tamide foi suprimido, ninguém confessava os seus pecados para o animalzinho, para que dessa forma pudesse ser
transferidos para dentro do santuário. O tamide foi suprimido. Como é que o pecador podia ter os seus pecados transferidos para o santuário se o tamide, os serviços diários, foram suprimidos? Acabou. Como é que poderia haver dia da expiação? Vocês estão entendendo? Mais um grande problema da interpretação velhaca, errônea, errática da Igreja Adventista. Vocês estão entendendo? Mais um problema. Não poderia haver dia da expiação. Portanto, dizer que Daniel 8,14, que fala ali, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Essa purificação ali mencionada, primeiro o termo correto não é esse. Porque a palavra que é utilizada ali, que foi traduzida para a purificação, é nitzadak. Essa palavra só foi mencionada uma única vez na Bíblia e foi aqui em Daniel 8,14. E o seu sentido não é o mesmo sentido de taher, que é o sentido que possui o seguinte sentido, de purificação, justificação, santificação, lá do tabernáculo, dos serviços relacionados à purificação do tabernáculo lá no passado. Até nisso ela erra. Então, o santuário foi purificado, de Daniel 8,14, não tem absolutamente nada a ver com o dia da expiação. Por que não? Porque o tamide foi suprimido. Se o tamide é suprimido, acabou a obrigatoriedade, acabou a necessidade de um dia da expiação. De novo, repito, por que não? Porque para a Igreja Adventista, a confissão de pecados do pecador por animal, quando o sacerdote levava o sangue desse animalzinho contaminado pelos pecados do pecador para dentro e aspergia o sangue ali nas pontas do altar de sacrifícios, para a Igreja Adventista isso significava transferência de pecados. Mas o tamide foi suprimido, a profecia diz que o tamide foi suprimido. Se o tamide foi suprimido, não haveria confissão de pecados, não havendo confissão de pecados, não haveria transferência de pecados para o santuário, não havendo pecados no santuário, não havia o porquê de um dia da expiação. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Portanto, com relação ao ministério de Cristo, a mesma coisa tem que ser afirmada, já que ela diz que, olha, já que ela diz, como eu li aqui, o contínuo deve representar os serviços diários regulares ou contínuos de ambos os santuários, tanto o terrestre quanto o celestial. De modo análogo, a transgressão assoladora certamente representa as atividades tanto de Roma pagã como papal, que tornam esses serviços diários inoperantes ou ineficazes. Olha, se o ministério de Cristo foi comprometido pela inoperância e ineficácia produzidas pela Igreja Católica e seus dogmas, então não poderia o quê? Não poderia haver dia da expiação. Não poderia haver dia da expiação. Logo, esse tal juízo investigativo que para a Igreja Adventista purifica o santuário celestial, ele não tem razão de ser também, se você considera a própria interpretação da igreja. Vocês acham que eu estou falando isso em tom de deboche aqui agora? Vocês acham mesmo? Isso aqui é sério, isso aqui é grave. Até a própria interpretação da Igreja Adventista é falha. Ela é contraditória. Em muitos aspectos, ela é incoerente consigo mesma. Ela implode o próprio entendimento adventista acerca desse assunto. Então entendam de uma vez por todas, meus irmãos, que ainda insistem em acreditar nesta interpretação histórica e tradicional da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre Daniel 8,14. Roma não estava presente em 457, quando a profecia se iniciou. Por quê? Porque a profecia trata de supressão do tamide, transgressão assoladora estabelecida dentro do santuário, pisoteamento do santuário e do exército. As 2.300 tardes e manhãs têm a ver com esses três fatos profanadores: supressão do tamide, transgressão assoladora ou abominável da desolação e pisoteamento do santuário e do exército. É com isso que tem a ver a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Aí vem a igreja e diz, começou em 457 a.C., mas Roma não fez absolutamente nada de 457 até o ano 70 contra o santuário, contra o povo e contra a cidade. Vocês estão entendendo? Como é que nesse período a profecia não aponta nada?
Se a profecia das 2.300 tardes e manhãs tem a ver com, repito, supressão do Tamide, transgressão assoladora, pisoteamento do santuário e do exército, é com isso que as 2.300 tardes e manhãs têm relação direta. Em 457, quem predominava, quem dominava o mundo ali do Oriente Médio, do Oriente Próximo? Quem? O Império Medo-Persa. Roma não tinha aparecido ainda no cenário. Portanto, em 457, não há Roma. Não há Roma. E Roma também não está presente em 22 de outubro de 1844, porque no meu argumento, quando eu refutei o argumento passado, 12º, do Cabeça de Feijão, eu perguntei para vocês qual dessas doutrinas ou desses dogmas aqui, ó, sacerdócio mediador, sacrifício da missa, confessionário e adoração de Maria, qual desses dogmas aqui a Igreja Católica renunciou? Ou todos eles foram renunciados em 22 de outubro de 1844, para que, a partir daí, Roma não pudesse mais conspurcar o ministério de Cristo, tornando-o inoperante e ineficaz, como ela diz que tornou? Porque a profecia aponta um fim das profanações. E a igreja marca o fim da profecia das 2.300 tardes e manhãs para 22 de outubro de 1844. Portanto, depois dessa data, não poderia haver mais profanação. Vocês estão entendendo? O ó do Borogodó, o grande problema que a igreja cria para si com essa interpretação fantasiosa. Vocês estão entendendo? Então, Roma não estava presente nem no início da profecia, nem no final. Qual fato histórico determinou o fim da profecia em 22 de outubro de 1844? Fato histórico que tenha a ver com a profecia. Qual fato histórico? Qual fato histórico? Qual? Roma deixou? Abandonou? Renunciou aos seus dogmas? Claro que não. Claro que não. Teria que haver um fato histórico relacionado a isso aqui, ó. Igreja Católica Apostólica Romana renunciando aos seus dogmas e, desse modo, segundo o entendimento da Igreja Adventista, não conspurcando mais o ministério de Cristo no Santuário Celestial. Teria que haver isso, uma renúncia da Igreja. Mas a Igreja continua sustentando os mesmos dogmas que ela sustenta há 1.600, 1.700 anos, mais ou menos. E aí? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? O tamanho dos problemas, a dimensão dos problemas criados pela a Igreja Adventista. Outro fato que eu gostaria de salientar, que eu nunca salientei aqui, mas sempre que eu penso em salientar eu acabo esquecendo, é o seguinte: a reforma protestante estou escrevendo aqui para não esquecer. Em que período a reforma protestante teve início? Quando Martinho Lutero prega as suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, em outubro de 1517. Então, ali, segundo a história, tem-se início a reforma protestante, que foi um movimento que marcou a história da igreja cristã para sempre. Foi um divisor de águas. Presta atenção numa coisa. Quando foi mesmo que se iniciou a reforma protestante, que trouxe luz, a verdadeira luz do Evangelho de Cristo para a cristandade de todo mundo, quando foi? 1517. Nesse período em que a reforma protestante teve início, é exatamente o período em que a igreja diz que o quê? O sacrifício, aliás, o ministério de Cristo no céu estava inoperante e ineficaz. E a confiança em Jesus tornou-se também ineficaz. Esse ministério na vida de milhões de cristãos professos. Como? Se a reforma protestante, que dividiu a cristandade em duas partes, se a reforma protestante significou um divisor de águas, se a reforma protestante trouxe a verdadeira luz do Evangelho para o palco do mundo, como expressado na palavra de Deus,
Como é que nesse período a Igreja Católica obteve sucesso, tornando o suposto ministério de Cristo no lugar santo do santuário celestial inoperante e ineficaz? Como é que a igreja responde a isso? Como? Por isso eu me dirijo a você, irmão, irmã da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com seriedade, com solenidade, com respeito. Eu já disse e vou repetir agora. A maioria absoluta da membresia adventista é constituída por gente do bem, gente verdadeiramente interessada em servir a Deus. Olha o que eu estou falando, hein? Olha só que afirmação é essa que eu estou fazendo a respeito dos membros, daquilo que para Deus é a verdadeira igreja. Para Deus, igreja não é uma organização, uma instituição religiosa, um sistema religioso. Para Deus, isso não é igreja. Igreja para Deus somos nós, eu e você juntos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, disse Jesus. Irmão, irmã, você que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, presta atenção. Presta atenção. Observe o que a palavra de Deus diz. Observe as contradições, as incoerências da teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quer continuar lá dentro? Continue, mas de olhos abertos, arregalados, com relação aos erros teológicos que a igreja impõe sobre vocês. Libertem-se disso. Libertem-se das trevas. Libertem-se da escuridão. Estou conclamando vocês a se voltarem para a palavra de Deus nesse quesito. Com relação a esse tema, voltem-se para a palavra de Deus. O que a igreja ensina sobre Daniel capítulo 8 é antibíblico e depõe contra o ministério de Cristo, tanto na terra quanto no céu. Depõe contra. E vai culminar com uma blasfêmia. Por que culminar com uma blasfêmia? Porque Ellen White diz que após o término desse suposto juízo investigativo que supostamente começou em 1844, Jesus vai depositar os pecados do povo de Deus, pecados pelos quais ele já morreu, pagou e sepultou simbolicamente no fundo do mar, como diz a Bíblia. Ele vai depositar todos esses pecados sobre as costas, os ombros de Satanás. Porque, segundo Ellen White, ele é o verdadeiro culpado. Vocês estão observando que isso é uma blasfêmia? Dizer que Cristo vai jogar sobre Satanás os pecados pelos quais ele morreu, perdoou e pagou e simbolicamente sepultou no fundo do mar? Isso é uma blasfêmia. Ou seja, o que é a blasfêmia? Fazer com que Satanás carregue os pecados do povo de Deus, quando Jesus foi quem carregou os pecados do povo de Deus, pelos quais morreu, pagou, perdoou e sepultou no fundo do mar. Vocês estão lidando com uma blasfêmia, meus irmãos. Pensem seriamente nisso. Vocês acham que eu estou simplesmente querendo perturbar a vida de vocês? Não. A minha intenção aqui é me comportar como se profeta eu fosse. Não sou profeta. Sou um simples mensageiro da palavra, só isso. Não sou nada mais, nada além do que isso. Mas quando eu falo, eu trago a palavra de Deus para vocês. E mostro onde é que a teologia adventista tem errado desde o seu início. E não só eu tenho reconhecido isso. Teólogos dentro da própria igreja adventista já reconheceram isso. Muitos reconheceram e decidiram permanecer lá dentro. Outros não, decidiram sair. Outros foram o quê?
mandados embora, como foi o caso de Desmond Ford, mas morreu o adventista do sétimo dia de coração, mesmo não possuindo mais credencial e o nome no hall de membros da igreja. Assim como Desmond Ford, existiram outros, centenas de outros, pastores, que foram demitidos da obra por terem reconhecido esses erros gravíssimos de interpretação quanto a Daniel capítulo 8. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, nós vamos passar para a refutação ao 14º argumento do jovem pastor Eleazar. Abre aspas para ele, no seu 14º argumento. O chifre cresceu para o Oriente, mas o Antíoco não cresceu para o Oriente. Ele era do Oriente. Ele cresceu contra ele mesmo? Foi? Fecha aspas. Ele cresceu contra ele mesmo? Foi? Fecha aspas. Não vou fazer nenhum tipo de observação em relação a esse 14º mandamento, porque no próximo vídeo nós vamos comentá-lo e refutá-lo. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Que o Espírito Santo faça uma obra em seu coração. Uma obra poderosa. Porque Deus é Pai. Deus é Filho. Deus é Espírito Santo. E Ele tem o poder para isso. Amém.